Então vamos lá, turma. Antes da gente começar a explicação do capítulo 51, certo? Que tá, deixa eu olhar aqui a página, tá na página 681, certo? Do livro de biologia de vocês, página 681, que vai falar aí, esse capítulo como um todo, ele vai falar sobre os diversos tipos de poluições, certo? Nós sabemos aí que se tem uma coisa que o ser humano consegue fazer bem, é degradar, é destruir o meio ambiente. E uma dessas formas é manifestada por poluições, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a poluição do ar, certo? Então, uma coisa que a gente tem que entender, que nós seres humanos precisamos entender, é que quando a gente degrada o meio ambiente, a gente está destruindo a nossa casa, né? Será que seria bacana, né, a gente morar em um ambiente, né, completamente sujo, onde eu não consigo nem respirar direito? A gente tem o maior cuidado em deixar o nosso quarto limpo, a nossa casa, fisicamente falando, bem organizada, né, que a gente saiba onde é que está cada objeto, esses objetos todos limpos, a gente gosta de uma casa cheirosa, perfumada, né, ou deveríamos gostar, né? Quem não gosta, alguma coisa errada está acontecendo aí. Então, essa mesma ideia de preservação, de manter, de higienizar, a gente deveria ter com o nosso planeta, porque ele também é a nossa casa. Então, quando a gente polui a natureza, ela dá uma resposta, né? Isso é um fato. Quando a gente ocasiona algum dano à natureza, a gente acaba recebendo esse dano de volta. Então, vocês observam aí no livro de vocês, como eu já falei, na página 681, que nós temos aí o que parece ser um rio, mas nós não observamos somente água nesse rio. A gente consegue observar mais sujeira do que a própria água do rio. Então, isso aí é consequência da ação humana, né, que descarta o lixo de forma inadequada. A gente não pode fazer isso. A gente precisa manter a natureza para que a gente também preserve a nossa vida. Então, turma, o principal assunto, como eu já falei, do capítulo 51 é a poluição. E aí, por que que hoje em dia é tão comum nós falarmos aí sobre poluição? Por conta do desenvolvimento tecnológico e por conta da urbanização. Então, antigamente, essa tecnologia, e essa na época dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, essa tecnologia ela não era tão avançada como ela é hoje, né? Essa urbanização, o crescimento das cidades e, consequentemente, quanto mais casas, quanto mais fábricas, quanto mais shoppings sendo construídos, mais a natureza vai perdendo espaço, porque o homem consegue aí modificar a paisagem natural do ambiente. E quanto mais gente, galera, mais lixo sendo produzido, né? E esse lixo ele polui, ele prejudica o meio ambiente quando ele não é descartado da forma adequada, certo? Então a gente está vendo aí, infelizmente, esse rio aí, a gente mais vê lixo do que propriamente água, né? E esses resíduos aí é tudo a ação da consequência do crescimento aí das cidades, do aumento da urbanização. Então, esse desenvolvimento tecnológico e essa urbanização, eles não são maléficos, não. Pelo contrário, eles facilitam a nossa vida e muito. O problema, turma, é como nós descartamos, né, esses objetos que foram desenvolvidos pelo avanço tecnológico e por conta do aumento da urbanização. Esse é o problema. Nós é que estamos aí agindo da forma inadequada. E isso está trazendo sérios prejuízos, né, à mãe natureza, ao meio ambiente. Então, olha só. Vamos aqui fazer umas 3 perguntinhas, certo? Vocês não são obrigados a ligar a câmera, mas eu gostaria que pelo menos o microfone vocês ligassem, certo? Para que vocês possam interagir comigo. Como eu falei para vocês, na aula de hoje nós iremos falar especificamente sobre a poluição do ar.
quais são as principais fontes que vocês acreditam que são causadoras aí da poluição do ar? Vocês tanto podem ligar o microfone, como vocês também podem escrever no chat. Citem aí os principais causadores, né, da poluição do ar, da poluição atmosférica. Calma, turma, fala um por vez, senão não consigo compreender ninguém. É muita gente querendo falar ao mesmo tempo. E aí? Edivaldo, inicia aí o diálogo. Cita aí algo que você acredita que, quando realizado, acaba poluindo a atmosfera, acaba poluindo o ar. A fumaça, eu acho. Opa, muito bem. Mas o que essa fumaça ela é produzida a partir de que meio? Pelas fábricas, pelas usinas, alguma coisa assim. Será que aquela fumaça que sai do escapamento dos carros também é poluente? Acho que sim. Com certeza são. Então, obrigado. Mais alguém gostaria aí de falar? E aí, turma? As queimadas, muito bem, Laiane. E 2020, turma, parece que foi um ano assim escolhido a dedo, né? A gente só está recebendo notícias maravilhosas, né? 2020 foi recorde em relação a queimadas, né? Então a gente está vivendo aí um ano bem difícil, né? Um ano que vai, com certeza, vai entrar para a história do mundo, vai fazer parte da história mundial o ano de 2020. Então, as queimadas, elas também são nós, alunos e funcionários do Construir que o diga, né? Quando a galera resolve tacar fogo lá naquela vegetação, a gente vê as consequências que aquela fumaça ocasiona. Então, queimadas também poderia sim ser citado como um dos meios aí da poluição do ar. A próxima pergunta: para onde vai o lixo que nós produzimos e o esgoto que sai das nossas casas? Será que vocês já fizeram essa pergunta? Esse bombonzinho aqui, esse papel, essa embalagem plástica que eu estou aqui descartando, para onde é que isso vai? Será que vai ser tratado da forma adequada? Será que vai ser reciclado? Né? A rede de esgoto, será que esse esgoto está indo para o local adequado? Será que realmente ele está indo para uma estação de tratamento de esgoto para que o meio ambiente não seja poluído por esses resíduos que a minha residência aí joga no ambiente? Então, tudo isso, galera, é algo que tem que ser pensado, é algo que a gente realmente tem que se preocupar, porque nos prejudica a nossa saúde, prejudica o nosso bem-estar. E aí, quais são as consequências da poluição para a saúde dos seres vivos e para o meio ambiente? E o que será, turma, que nós, né, como cidadãos aí, nós podemos fazer para amenizar esses efeitos, essas consequências dessa poluição? Então, tudo isso aí são perguntas que a gente realmente deve se fazer sempre. Sempre. Então, vamos lá. Olha só. Uma das principais causas da poluição do ar, como foi citado, é a queima de combustíveis fósseis em fábricas e em veículos motorizados, que lançam uma série de produtos tóxicos no ar, além do dióxido de carbono, principal gás causador do aquecimento global. Então, turma, olha só, quando a gente fala aí de combustíveis fósseis, a gente vai estar falando daqueles combustíveis que são produzidos a partir do refinamento do petróleo, certo? O petróleo aí é um composto que foi se formando, né, há milhões de anos atrás. Ele tem muita utilização, tudo do petróleo é utilizado, tudo, até a borra dele, que sobra ali do refinamento do petróleo, é utilizado para fazer asfalto. Então, se aproveita tudo. Então, e os combustíveis que são produzidos a partir deles são conhecidos como combustíveis fósseis. Com a queima desse combustível, né, é liberado aí no meio ambiente o bendito do dióxido de carbono, que ele é aí, né, o famoso CO2, que ele é realmente um grande vilão quando está em grande quantidade na atmosfera. Por quê?
Porque ele provoca o aquecimento global. O que seria esse aquecimento global? É o aumento da temperatura do planeta. E o nosso planeta, turma, ele naturalmente falando, já tem um agente que regula essa temperatura, que é a nossa atmosfera. A nossa atmosfera, ela protege o planeta, ela contém o gás oxigênio, que é utilizado na nossa respiração, né, no processo aí de respiração, mas ela também tem a função de regular a temperatura do planeta. Quando esse dióxido de carbono, esse CO2, está em grande quantidade, a nossa atmosfera começa a reter calor mais do que o necessário. E aí a temperatura do planeta começa a aumentar. Esse aumento na temperatura do planeta é o que nós chamamos de aquecimento global. Ah, professor, mas será que é tão perigoso assim, é tão maléfico? É, galera. É porque o aquecimento global ele traz uma série de consequências. Derretimento das calotas polares. Esse derretimento das calotas polares acaba aumentando o nível do mar. Esse aumento do nível do mar acaba alagando regiões ali litorâneas. Então, a gente está vendo aí que tem uma série de consequências. Sem falar, turma, que alguns animais, que alguns seres vivos são adaptados a determinadas temperaturas. Se essa temperatura aumenta, esses seres, se não conseguirem se adaptar a essa nova condição climática, a gente sabe que eles acabam sendo o quê? Extintos. Então, tem consequências sérias? Sim, certo? Então, dando continuidade, nós falamos aí sobre o principal, que é o dióxido de carbono, porém, nós temos outros produtos tóxicos que são liberados aí na nossa atmosfera com a queima desses combustíveis fósseis, né, que é o chamado monóxido de carbono, que é o CO. O dióxido de carbono é o CO2 e o monóxido de carbono é o CO, que é um gás formado quando a combustão, né, desse combustível fóssil ocorre de forma incompleta. Ele também vai ser encontrado, olha que interessante, na fumaça do cigarro. O CO combina-se com a hemoglobina quando inalado, reduzindo dessa forma, turma, o transporte do gás oxigênio pelas hemácias e dificultando a oxigenação dos nossos tecidos. Quando inalado em altas concentrações, o monóxido de carbono pode fazer com que uma pessoa perca a consciência ou até mesmo morra por asfixia. Né? Então, a gente tem aí que tomar cuidado. Né? Olha que interessante a questão como a gente, às vezes, não tem preocupações em relação à forma como a gente está cuidando do nosso corpo. Então, aquela fumaça do cigarro, ela libera monóxido de carbono. Se essa quantidade de monóxido de carbono for acima do normal, né, que já não é benéfico em nenhum aspecto, quando ele está no nosso organismo. Mas quando ele está em grande quantidade no nosso organismo, a gente pode morrer por asfixia, porque o nosso sangue deixa de transportar o gás oxigênio, e aí a gente morre asfixiado, porque os tecidos do nosso organismo precisam constantemente estar aí sendo oxigenados. O nosso cérebro precisa de oxigênio, né? Senão ele morre. Então, é algo que se tem que tomar muito cuidado, né? Já ocorreram casos de pessoas que, infelizmente, morreram por quantidade aí no organismo de monóxido de carbono acima do normal, certo? Gases como o nitrogênio e o enxofre, como o dióxido de nitrogênio, que tem aí a fórmula de NO2, e o dióxido de enxofre, o SO2, irritam os olhos e prejudicam as vias respiratórias e os nossos pulmões. Esses gases, quando se combinam com o vapor de água, geram ácidos como o nítrico e o sulfúrico, provocando a formação das famosas chuvas ácidas. A água da chuva ácida, sem esses poluentes, já é ligeiramente ácida por causa do ácido carbônico. Mas a chuva ácida que tem esses poluentes, mas a chuva ácida que tem o pH menor que 5,6
e, por isso, altera a composição da água e do solo, prejudicando plantações, florestas e a vida aquática. Então, tudo isso, turma, que eu estou citando para vocês, é consequência da poluição do ar, certo? Então, a poluição do ar pode, sim, ocasionar chuvas ácidas, que são aí prejudiciais tanto ao solo, né, quanto à vegetação e até mesmo quanto à vida aquática. Os hidrocarbonetos são compostos de carbono e hidrogênio, por isso que eles recebem aí essa nomenclatura de hidrocarbonetos. Alguns e eles têm uns nomes às vezes bem estrambólicos, como é o caso do benzopireno, são mutagênicos e cancerígenos, ou seja, eles podem provocar mutações no nosso organismo e desenvolver no nosso organismo câncer. Há ainda os poluentes de material particulado, que ficam em suspensão na atmosfera na forma de poeira ou fuligem. Esse tipo de material pode irritar os olhos e causar ou agravar doenças respiratórias. Os efeitos da poluição do ar podem ser agravados por um fenômeno conhecido como inversão térmica. Em situação normal, a temperatura do ar diminui com o aumento da altitude, uma vez que as camadas inferiores de ar são aquecidas pelo reflexo dos raios solares no solo. Com o aquecimento, o ar próximo ao solo fica menos denso, ou seja, fica mais leve que o ar mais frio das camadas superiores, o que o faz surgir correntes de convecção. Deixa eu explicar melhor para vocês essa questão da inversão térmica. Então, olha só, turma. O ar quente, a gente diz que ele é menos denso. O que isso significa? Ele é mais leve. Então, tudo que é mais leve tendencia a subir, certo? Ir para as partes mais altas. O ar frio, por ele ser mais denso, a tendência é ele descer, porque ele é mais pesado. Então, a gravidade atrai esse ar que é mais denso. Então, sempre vai ter aí esse ciclo. O ar mais aquecido, por ser mais leve, sobe, e o ar mais frio, mais úmido, por ser mais denso, desce. Então, isso é o que deveria ocorrer naturalmente falando, certo? Só que no caso da inversão térmica, só que por conta da inversão térmica, esse fenômeno melhorou o áudio para ti agora, Edival, ou tu ainda não está conseguindo me ouvir bem? Todos estão conseguindo me ouvir bem ou só o Edival que está com problemas em me ouvir? Os demais conseguem me ouvir bem? Sim, eu também, consigo de boa. Então, Edival, acho que o problema está aí no volume do equipamento que você está utilizando, tá certo? Então, turma, vamos aí dar continuidade. Então, a inversão térmica, olha o que acontece. Observa aí o livro de vocês ou o compartilhamento de tela na página 682. Olha o que ocorre em situações normais. O ar quente fica embaixo, porque ele é menos denso. O ar frio fica nessa região intermediária e o mais frio fica nessa parte superior. Quando ocorre a inversão térmica, olha o que acontece. O ar quente ele acaba ficando entre o ar frio. Ah, professor, então é melhor para a gente, porque o clima da cidade vai ficar mais ameno, porque a gente vai estar aí tendo ar mais frio. Mas observa o que está acontecendo com a fumaça que está sendo liberada, galera, pela chaminé das fábricas. Essa fumaça ela está ficando o quê? Concentrada. Então, isso vai ocasionar efeitos terríveis para a população dessas áreas aí. Porque a fumaça ela não está mais sendo dissipada, né? Porque ela é junto com o ar quente. Como o ar quente ficou aprisionado por conta da inversão térmica, essa fumaça, essa poluição, também vai ficar
presa, ela vai ficar contida. Então, isso aí é muito perigoso para a saúde da população que mora em grandes centros urbanos, certo? Então, a gente tem que aí ficar em alerta, porque é muito prejudicial, certo? Essa questão aí dessa inversão térmica. Vocês conseguiram aí compreender o que ocorre quando a inversão térmica se estabelece numa determinada área, em uma determinada região, a fumaça produzida ela não vai ser dissipada. Pelo contrário, ela vai ficar armazenada, ela vai ficar contida, tá certo? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Vocês querem relatar alguma coisa? Muito bem, turma. Muito obrigado por responderem a minha pergunta. Adoro alunos Não, mas eu interagindo. queria saber como é que você tá. Eu estou bem, eu estou muito bem, muito obrigado. E Que aí, bom. vamos só. Obrigado pela pergunta. E aí, vamos só dar continuidade, certo? Vai ter o nosso momento de descontração. Então, turma, vocês estão percebendo aí as consequências ocasionadas pela poluição do ar. Chuvas ácidas, aquecimento global, inversão térmica, né? Em algumas situações, isso leva até à morte de alguns seres vivos, certo? Então, turma, o que vocês estão observando agora aí no nosso compartilhamento de tela é uma área urbana, né? Nós temos aí vários prédios, fábricas, né? A paisagem aí foi completamente alterada. Então, vamos ler aqui o que é que nós temos sendo citado, sendo destacado aí nessa nossa imagem, que está na página 683 do nosso livro. Então, olha só. Entretanto, em certas condições atmosféricas, como após a passagem de uma frente fria, uma camada de ar quente pode ficar sobre uma camada de ar frio próxima ao solo. Em cidades situadas em vales rodeados de montanhas, por exemplo, o ar próximo ao solo pode se tornar mais frio que o das camadas superiores. A inversão térmica ocorre com mais frequência no inverno. Como os raios solares são mais fracos nessa estação do ano, eles não aquecem suficientemente o ar próximo ao solo meu pai do céu, tô gago agora, para que se formem as correntes de conversão, que é justamente aquela troca que eu acabei de explicar para vocês. O ar quente sobe e o ar frio desce, dificultando a dispersão do ar frio das camadas em baixa altitude, nas quais os poluentes estão sendo produzidos. Então, é como eu falei para vocês. A consequência dessa inversão térmica é que esses agentes poluidores do ar, eles não vão ser dissipados. Pelo contrário, eles vão ser concentrados. Então, essas regiões vão ficar aí com maior concentração de poluentes no ar, ocasionando aí uma série de problemas respiratórios, tá certo? Então, olha só. Algumas atitudes, né, algumas medidas que poderiam ser tomadas para diminuir aí essa poluição atmosférica, né, a redução da queima dos combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, eles poderiam ser substituídos por carvão mineral, né, por fontes renováveis e energias limpas, que são aí a energia eólica e a energia solar, como por exemplo. Isso tudo ia acabar ocasionando uma diminuição da liberação dessas substâncias poluidoras do nosso ar atmosférico. Nas grandes cidades, né, tomar muito cuidado com a quantidade de carros que estão circulando. Em São Paulo, por exemplo, como é um grande centro urbano, existe rodízio de carros, né, que é justamente uma medida que foi tomada para controlar a poluição atmosférica. Eu passei um tempo morando lá, então acho que eu já até relatei isso para vocês em sala de aula, que eu parecia um bicho do mato quando eu fui para São Paulo, porque é muito diferente de Fortaleza. E aí, o primeiro dia que eu cheguei lá, que eu fui andar pela cidade, olhei para o céu e disse, vai chover. O colega meu começou a rir e disse, não, cara, isso aí é poluição.
Essa nuvem cinza que você está vendo aí, não é nuvem de chuva, não. É nuvem de poluição. Então, eu fiquei até assustado. Disse, caramba, então esse céu cinza aí é só poluição atmosférica? Ele é. Então lá já se tomam algumas medidas para se combater aí a emissão desses agentes poluentes do ar atmosférico. Quem sofre as consequências aí dessa poluição? Nós. Então, a gente tem várias coisas. Evitar queimadas, né? Começar a andar mais Fortaleza agora inteira. Cada canto da cidade que você olha tem aquelas bicicletinhas verdes. Você vai lá, vamos começar a utilizar mais andar bicicletas, diminuir aí o uso dos carros. E aí a gente se pergunta, né? Você acha que eu vou deixar de andar no conforto do meu carro aqui, com o ar-condicionado ligado, para estar pedalando, para estar andando de ônibus? Claro que eu não vou fazer isso. Então, é questão de conscientização, né? A gente tem que se conscientizar para começar a preservar o meio ambiente. Então, turma, como eu falei para vocês, hoje a gente deu início ao estudo do capítulo 51. O foco desse capítulo é falar sobre poluição. Na aula de hoje, a gente relatou aí alguns agentes poluentes do ar atmosférico e citamos aí algumas consequências dessa poluição atmosférica. Então, baseado nisso, vocês irão resolver o nosso TD semanal, número 28, certo? Muito importante que vocês procurem sempre entregar esses TDs nos prazos que a escola estipular, certo? Para não ocorrer aí danos na nota de vocês. Um outro detalhe, toda segunda-feira, a partir das 13 horas, nós estaremos ao vivo. A participação de vocês nessas aulas ao vivo é fundamental, porque você pode tirar dúvida do que vocês abordaram no nosso material, ou dúvida de um conteúdo que foi explicado anteriormente numa aula gravada, mas é importante que vocês participem e que vocês interajam. Então, tudo que foi explicado na nossa aula de hoje vai ser útil para que vocês possam resolver as questões do TD de número 28. Entreguem esses TDs no prazo, certo, turma? Então, porque esses TDs estão sendo utilizados como substituição das avaliações que vocês realizavam no presencial, certo? Então, leiam as questões, pesquisem, certo? Para que vocês realmente façam a resolução desses TDs de forma consciente, tá bom?